A paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez nós estamos aqui para poder gravar essa live. Eu havia dito na última vez que nós tivemos um encontro, nós falamos a respeito de um personagem que muitas das vezes é esquecido dentro da Bíblia Sagrada, que é Barnabé. E ao expormos as passagens da Bíblia a respeito desse grande personagem, nós esbarramos na pessoa de Marcos. Em um dado momento da nossa ministração, eu havia dito que a importância do ministério de Barnabé, como um dos frutos desse ministério tão profícuo, foi o caso de João Marcos, ou Marcos, o evangelista. Muito bem. Então, isso gerou alguns questionamentos, alguns poucos irmãos, na verdade, perguntaram assim, mas, pastor, então é assim, acabou daquele jeito, o Marcos some da história, tão importante, e aí como é que ele vem se tornar um evangelista, já que ele sumiu ali no momento em que Paulo briga com Barnabé, e vai Barnabé e ele para Salamina, para Chipre, e Paulo segue com Silas, aí como é que ele volta? Bom, irmãos, por causa dessa excelente dúvida, né? Há dúvidas que são uma grande oportunidade de nós podermos esclarecer cada vez mais a palavra de Deus. O tempo ele é sempre curto e a gente procura minimizar o tempo o máximo possível. Nem todas as informações são possíveis de se dar numa live. Às vezes a gente demora aqui já 50 minutos, uma hora, alguns irmãos até se queixam. Imagina se a gente fosse querer desdobrar todos os acontecimentos. Então, para poder satisfazer esta boa curiosidade, essa curiosidade positiva, eu hoje quero fazer um adendo à pregação anterior, que foi sobre Barnabé, para nós juntos lançarmos luz sobre esse personagem, então, que foi dito aqui que era Marcos, para nós sabermos um pouco da vida dele e, com isso, entender mais a importância e abrangência do discipulado de Barnabé, e também tirar as grandes lições que este homem de Deus, Marcos, traz para nós. Então nós não vamos hoje assim, abordar especificamente a exposição de um texto. Nós vamos ver alguns textos da Bíblia salpicados para a gente poder achar o nosso evangelista Marcos, achá-lo na sua carreira, que ele aparentemente desaparece, mas não desaparece. Então, eu até coloquei um título nessa mensagem, como você não abandone a sua vocação. Marcos fez isso. Ele teve, aparentemente, todos os motivos do mundo para abandonar a carreira, para abandonar o chamado, para abandonar a vocação, mas não o fez. E o ato de não ter feito isto trouxe uma riqueza muito grande a milhares e milhares de vidas incontáveis através dos séculos e até a volta de Jesus. Nós vamos orar, inclusive, e em seguida vamos começar, então, esse bate-papo sobre Marcos, então. Senhor Deus, nós te damos graças por mais uma vez temos o privilégio de estarmos reunidos com Deus, povo, com os nossos queridos irmãos, para juntos podermos caminhar mais um pouquinho dentro da Escritura, aprender, com o intuito de amadurecer, com o intuito de fortalecer e edificar a tua igreja. Abençoa cada ouvinte, Senhor, que vai ter a paciência, o cuidado, o ânimo de participar conosco nesses minutos e dá-nos a tua sabedoria, porque de nós mesmos nós sabemos que não temos. Totalmente dependentes do teu Espírito, nós todos somos, principalmente eu. Assim, Deus, te oro, agradecido em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Eu vou começar aqui respondendo a seguinte pergunta. Quem foi Marcos, então? Será que ele some? Ou por que ele some? Quem foi Marcos? Marcos, o evangelista, perdão, aqui também empoeirado, eu já tenho uma tosse alérgica mesmo, mas aqui também empoeirado, estou no sítio aqui.
E aí atrapalha mais ainda um pouquinho a gente, né? Marcos era filho de uma irmã cristã judia, casado com um homem grego, um cipriota grego, e essa irmã chamava-se Maria. E a gente vê que essa mulher tem uma importância muito grande, porque ela era discípula de Pedro. E essa senhora, ela fornecia sua casa, ela tinha a casa, e anexo à sua casa um espaço chamado cenáculo, lugar de refeições naquela época, e também de algumas reuniões. Este cenário, este cenáculo, essa mulher emprestava para Pedro fazer as suas ministrações, pregar. Há um entendimento entre os eruditos que esse mesmo cenáculo é aquele lá de Atos 1, onde eles vão estar reunidos, né? Atos 2, melhor dizendo. Enfim, mas essa irmã chamada Maria, aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículo 12, diz assim, ó, e considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, mãe de Marcos, que tinha por sobrenome Marcos. Então, vou ler de novo para desembolar. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Muito bem. Estava falando de Pedro. Pedro tinha amizade com essa família, tinha um convívio com essa família. Esse cenáculo, né, aqui em Atos 1 e 13, a gente vê essa mesma casa sendo citada. Olha aqui, ó. Só para a gente construir a história dele. E entrando, eles voltando do Monte das Oliveiras, onde Jesus ascendeu aos céus, e entrando subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, irmão de Tiago. Esse lugar, esse ambiente, esse cenáculo onde eles subiam, a grande maioria dos estudiosos da Bíblia, desde os pais da igreja até o momento, concordam ser a residência dessa irmã Maria. Então, esse rapaz ele já é criado num ambiente propício ao Evangelho. No entanto, alguns anos antes de que o Evangelho se espalhasse, quando Jesus ainda estava vivo, ele é muito menino, mas ele é um adolescente contemporâneo de Cristo, e ele vê Jesus. Há uma passagem muito curiosa no seu próprio Evangelho, lá em Marcos 15, capítulo 14, versículo 51, é uma passagem bastante curiosa, onde esse Marcos aparece disfarçado, né? Não dá o nome dele ali, mas pelo fato dele ser o único evangelista que faz este registro, isso ficou como uma evidência para os teólogos de que ele é o rapaz descrito nesta cena pitoresca, vamos dizer assim, né, para não ficar muito feio. 14:51. Tá bem. E certo jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Jesus, foi o ato da prisão de Jesus. Ninguém relata isso. Ele é o único evangelista a fazer essa descrição. Isso faz com que os estudiosos aceitem a ideia de que esse jovem envolto nesse lençol é João Marcos. Por que ele está ali naquela situação, irmãos? Isso aí é um mistério. Isso aí ninguém sabe. Tem coisa da Bíblia que não tem explicação, mas também não influi nada na salvação nem na pregação do Evangelho. Só é engraçado, né? O camarada nu, vendo a turma prender Jesus, aí a soldadesca dá em cima dele, porque
Que coisa, um cara na rua todo envolto no lençol, e aí metem a mão no lençol e corre, o lençol fica para trás e ele sai naquele estado deplorável pela rua fora. Bom, mas essa ligação da família de João Marcos com o apóstolo Pedro, agora na era evangelística, e é exatamente na casa de Pedro, de Maria, mãe de João Marcos, que Pedro faz uma espécie de um ponto de pregação, e mais tarde ali também que eles muito provavelmente vão se reunir para buscar Deus em oração até que fosse revestido do alto, e ali naquele cenáculo de propriedade dessa senhora cristã, o Espírito Santo pela primeira vez é derramado em profusão sobre os discípulos, é um lugar então de convívio. Por isso que há uma concordância geral de que Marcos é fruto do trabalho evangelístico de Pedro, porque em 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo 13, há uma citação de Pedro chamando Marcos de meu filho, Marcos, né? Mas não era filho biológico, era filho na fé de Pedro. Também Pedro, quando foge dos guardas, né, quando ele estava preso, encarcerado, ele foge, é na casa de Maria, mãe de João Marcos, que ele vai bater. Eles estavam lá orando para ele ser solto, e ele então é solto, e vai, bate, alguém olha lá pela janelinha da porta lá, aquela portinhola, aquele postigo, né, aquela janelinha da porta, e vê, é o espírito de Pedro. Não, era Pedro mesmo. Esta casa onde eles estavam reunidos e onde Pedro vai buscar ajuda, abrigo, quando sai da prisão, é a casa da mãe de João Marcos. Então esse relacionamento faz com que os pais da igreja e os demais estudiosos não tenham nenhuma dúvida de que Marcos é fruto do trabalho evangelístico e pastoral do apóstolo Pedro. É lógico, é muito fácil deduzir isso. Não há dificuldade de nenhuma espécie, né? Então, por causa dessa proximidade, é que ele vai chamar aqui em 1 Pedro 5,13, João Marcos de filho, né? Ele vai se referir a ele como filho. Vamos ver a passagem aqui, né? Alguém pode estar duvidando? E aqui, ó, 1 de Pedro, 1 Pedro 5,13. Pedro 5,13. Ó. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos, ele provavelmente está na Babilônia, no Iraque, pregando o evangelho, está acompanhado de Marcos, então, e vocês vão já saber por que Marcos está acompanhando ele, então ele faz uma saudação, e em nome da igreja que está na Babilônia, e Marcos, o meu filho Marcos, não era filho biológico, é o filho na fé, Marcos, assim como Paulo chamava Timóteo de filho também. É uma coisa muito comum entre os apóstolos. Uma outra curiosidade para identificar quem Marcos era, que até aqui eu estou querendo mostrar quem ele era, né? Encontra-se em Colossenses, capítulo de número 4, versículo 10. Colossenses 4:10. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda. E Marcos, o sobrinho de Barnabé. Nós, desde a da pregação passada, que nós já sabíamos que Marcos era sobrinho de Barnabé. Mas eu não trouxe esse versículo aos irmãos, porque naquela ocasião não houve essa preocupação. Agora eu estou tentando identificar Marcos para os irmãos. Então, Marcos, a gente sabe que tudo isso. Filho da irmã chamada Maria, que era dona do cenáculo, era um lugar onde a igreja constantemente se reunia. Quando Pedro foi preso a primeira vez, foi para lá que ele se dirigiu quando saiu da prisão. Marcos, por conta desse convívio da igreja na casa dele, fruto do ministério de Pedro, e é sobrinho de Barnabé. Aí nós voltamos àquela querela que houve entre Paulo e Barnabé,
no capítulo 15 de Atos, do versículo 37 ao 40, quando eles se separam, né? Porque ali vai acontecer o que nós já explicamos na outra gravação, que Marcos apartou dos apóstolos, do Paulo e do Barnabé, do Paulo e Barnabé durante a primeira viagem, e aí Paulo não o quer mais. Bom, então vamos ver isso aqui. Ele acompanhou Barnabé e Paulo na sua primeira viagem missionária, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículo 25, né? Vai registrar ele ali junto com os irmãos. Atos 12, 25. 12, versículo 25. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Muito bem. Então, eles estavam com eles na primeira viagem missionária, e aqui em 13 de Atos, diz, e partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. É esse episódio aqui de Atos 13, que vai estar referido em Atos 15, 37 ao 40, que é quando Paulo vai recusar a companhia de João Marcos por conta de ter corrido do combate na hora. Mas, irmãos, olha só, por que Marcos faz isso? Ele ainda era muito jovem, muito jovem. Vendo aquelas turmas querendo apedrejar, perseguir, aquele sofrimento todo do apóstolo Paulo, viagem por terra a pé, viagem em nome de garupa de cavalo, viagem em navio, é um negócio complicado, ainda mais para um rapazinho. Então, eu acredito, isso é uma coisa que a gente, é óbvio até, né? E que ele, por medo da situação, não era nenhuma aventura, a obra missionária não é aventura, não é um parque de diversões. A obra evangelística é uma coisa muito séria, você lidar contra demônios, você lidar contra pessoas ímpias, falsos crentes, uma série de coisas está em jogo durante um ato evangelístico. Então não é mesmo lugar de gente distraída, chupando sorvete, mastigando chiclete. É assim que muita gente se dá mal numa situação dessa de evangelismo. Então, ele vendo que o negócio era sério, ele naturalmente ele temeu. Então ele arregou, né? Aí nós já sabemos disso, mas lá em Atos 15, 37, vamos ler só para relembrar os irmãos, alguns dias depois, a segunda viagem missionária agora, Paulo disse a Barnabé, tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra de Deus, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João chamado Marcos. Veja bem, Barnabé sentiu que era uma hora propícia para tentar encaixar o sobrinho de João, mas não por ser sobrinho. Ele tinha que discipular o rapaz, assim, amparar o rapaz. E prestar uma assistência a Paulo. Apesar de que Paulo agora já está bem com a fé bastante robusta, com bastante desenvoltura no seu ministério. Então ele acha propício o momento de reinserir João Marcos no contexto da igreja, da obra missionária. A igreja, a gente tem que entender que a igreja é uma instituição inclusiva, não no sentido que se toma hoje da palavra inclusiva. Hoje, ser inclusiva é aceitar o homossexual. Não, isso é uma apropriação indébita desta palavra, né? A igreja deve trabalhar com a inclusão das pessoas, não com a exclusão. Agora, aceitar o pecado, a igreja não pode aceitar, né? Então, o dever da igreja é trazer para o seu seio, para os seus braços, o cristão, o perdido, seja lá quem for, e não rejeitar. Mas aqui não deu certo, não. Mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre.
e Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Muito bem. Então, Marcos parece sumir do cenário. Não some, não. É que a gente não percebe ele na Bíblia, ele vai aparecer de novo. Mas ele some do holofote, assim, no primeiro momento, né? Que o que estava bombando ali era o tal do Paulo. Então, Barnabé parte para ajudar Marcos, ele abandona o brilho do ministério de Paulo para poder cuidar de Marcos. Eu já comentei sobre isso, até do seu exemplo. Pessoas que trabalham nos bastidores para o bem de outros que às vezes nem lhe conhecem. Eu nunca vão lhe reconhecer. Vão até desfazer dele. Por isso que eu sempre digo, no céu vai ter muita surpresa, irmão. Aí tem muita gente que está pensando aqui na Terra, porque tem esse cargo aqui, que lá no céu ele vai ter privilégio, vai ser reconhecido. Vai ter muitos líderes desses chegando lá no céu, Jesus vai falar para ele assim, ó, você entrou aqui como que alguém através do fogo, com as vestes chamuscadas, tá? Você só está aqui por causa daquela irmã ali, ó, que orou por você 40 anos, de joelho por causa de você. Você mesmo era um fracasso, né? Então, vai ter muito dessas coisas lá no céu. Muita gente só está de pé, tem aquela senhorinha do círculo de oração, aquela irmãzinha de compromisso, aquele irmãozinho de compromisso, com o joelho dobrado, é madrugada, é dia e noite, clamando, Senhor, guarda o pastor Roberto, guarda o pastor fulano, o pastor Beltrano, a irmã Ciclano, e é desse jeito aí, né? Muito bem. Então, Paulo e Barnabé se apartam, Marcos vai com Barnabé para Salamina, capital do Chipre, onde Marcos, então, começa a dirigir a igreja e a vida vai aparentemente correr assim. Mas olha só, aí Marcos vai começar a sofrer depois dessa grande rejeição. Irmãos, aqui vem uma grande lição dele que dá o título aqui para você não abandonar a sua vocação. Olha só, era para parar aí. O cara que era o bambambam da história, tal do apóstolo Paulo, reprovou o menino, disse não quero, esse cara recuou, chega, não serve para mim. Era para acabar ali. João Marcos, se fosse um crente nos nossos dias, ia rasgar o cartão, ia ficar bicudo em casa, traumatizado, até com uma certa razão, né? Tá muito triste, a gente fica triste quando o líder dá um esbarro na gente, mas eu falo para você, tem casos que é melhor levar um esbarro do líder do que ter a indiferença do líder. Mas tem outros casos que é melhor a indiferença do que o esbarro. Então, Marcos poderia ter muito bem usado isso, ficado lá em casa, ferido, desviado, criando problema, criticando Paulo, mas não, ele não faz isso não. Aí ele vai dar uma grande lição aqui, que é a sua perseverança, que é uma grande lição para mim e para você, que muitas vezes não somos enxergados na igreja, não somos enxergados no ministério. Quando somos enxergados é só ou para trabalho, ou para contribuição, ou para crítica. E muitas das vezes somos tratados com total indiferença. Você vê um colega ou outro ascender no ministério, tem uma posição muito melhor que a sua, e às vezes fica pensando, meu Deus, por que isso? Há duas razões, irmãos. Primeiro, se Deus não tem para você uma determinada posição, não adianta você querer. Espera no Senhor. Se for de Deus, vai. Se não for, contente-se. Contente-se. É uma grande honra você servir a Deus. Basta, não precisa mais nada, não. Segundo detalhe, você não faz parte da política ministerial, da bajulação, da integração, da entregação, né? Então você não vai, o puxa-saco não vai. A menos que Deus tenha uma obra na vida do camarada, que aí dá certo para ele, quer dizer, até trocando um puxa-saco vai, você fica. Mas se for de Deus, ele fica e você vai. Então, espera no Senhor, deixa que Deus cuide da obra dele, você está inserido nela, pode descansar. Mas apesar de rejeitado, olha só, aqui em Atos 15, versículo 39, ele já começa ali rejeitado por Paulo, mas abraçado por Barnabé e parte para Chipre para fazer a obra ao lado do tio, a obra missionária, uma obra dura, difícil, ele participou da fundação dessa igreja, mas tem um outro detalhe, irmãos, que os pais da igreja, vou citar os que escreveram sobre isso, eu vou dar um conselho a vocês, se você quer aprender sobre a história da igreja, você tem que ler uma coisa chamada patrística, uma matéria teológica que fala da vida e obra e pensamento dos pais da igreja. E ler esses pais da igreja. Mas quem são esses pais da igreja? Homens do passado, pastores, bispos, que eram homens fiéis a Deus e que
construíram, pavimentaram o caminho onde a gente caminha hoje. E entre eles, olha, eu vou citar aqui, você tem 1, 2, 3, você tem uns 4 aí, mas vou citar aqui. Papias, que se eu não me falha a memória agora, é citado por Eusébio de Cesareia nos seus escritos. Tanto Papias quanto Eusébio de Cesareia, eles citam este detalhe tão importante para nós. Eles falam de tudo isso, falam da filiação, falam do parentesco de Marcos, da mãe, do cenáculo, toda aquela história que eu contei aqui. Mas falam uma coisa mais importante do que isso. Segundo esses pais da igreja, eles são unânimes nisso daí, Marcos era o hermeneuté de Pedro. O que é hermeneuté? Ele era o intérprete de Pedro. Porque Marcos, por ser de filiação grega, tinha um grego refinado, um grego, não chegava a ser o grego clássico dos filósofos, mas era o mesmo grego coinê, mas muito bem falado, muito bem escrito. E ele vai assessorar o apóstolo Pedro, que era um homem mais rude, menos letras, apesar da unção, da sabedoria que tinha de Deus, mas na hora de comunicar tem hora que isso aí é em pedra. E aí precisa de alguém para fazer o meio de campo aí. E esse alguém era o Marcos, era o hermeneuté, o intérprete de Pedro, né? E isso é conhecido na história da igreja. Mas, finalmente, ele é aceito por Paulo, lá em Filemon, versículo 24. Olha só, interessante isso. Filemon, a noite já está caindo aqui, e aqui não tem luz onde eu estou. Daqui a pouco eu vou ter que encerrar, porque senão vai ficar escuro aqui. Filemon, versículo 24. Eu vou ler do 22 para dar contexto, olha só. E juntamente prepara-me também pousada, Paulo pedindo a Filemon, né? Porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Saúdam-te Epáfras, meu companheiro de prisão por Jesus Cristo, Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Veja bem, Marcos está relacionado na equipe ministerial do apóstolo Paulo, ao lado de Lucas, ao lado de Aristarcos, de Demas, que acabou no final abandonando o apóstolo Paulo, né? Deixando ele na mão. Mas você vê que Lucas, então, ele era muito útil, ele continuava trabalhando, continuava assessorando Paulo. Aí nós vamos ver o seguinte, então ele nunca saiu do grupo apostólico, nunca saiu. Ele apartou de Paulo um momento, mas depois ele cavou o lugar dele e foi lá trabalhar com Paulo de novo. E um trabalho de qualidade, que vai terminar reconhecido como terminou na última gravação nossa. Mas olha só, vamos ver os frutos desse ministério para a gente encerrar. Primeira coisa, esse é um ministério calcado naquilo que todo ministério tem que ser calcado, na fidelidade e na humildade. Toda pessoa que entra para o ministério tem que ser fiel. Fiel a Deus, fiel ao seu pastor, fiel ao seu ministério. Tem que ser uma pessoa fiel. Fiel é aquele que você pode crer nele, depositar confiança nele. Isso é ser fiel, né? Então, eu no ministério, eu era um homem de princípios de fidelidade e humildade, porque para tomar aquela pancada que ele tomou, ser enxotado, mas trabalhar depois para voltar para a equipe do camarada que enxotou ele. Olha, irmão, sabe o que é isso? É presença do Espírito Santo na vida. Porque, olha só, todo mestre, todo ensinador, ele ensina o discípulo de várias maneiras e várias formas de ensinamento ao mesmo tempo. O mestre da antiguidade, o paidagogos, como era chamado, ele ensinava retórica, o grego, o latim, música, uma série de coisas, filosofia, mas também postura, ética, respeito, hierarquia, comprometimento, fidelidade, honestidade, e ele corrigia de várias formas, era assim. Quando ele estava pronto,
Aí esse tutor, esse pai da Gogos, entregava ao rei ou ao príncipe o seu filho pronto para ser o regente no seu lugar, um dos seus ministros. Era desse jeito. A educação, com o passar do tempo, ficou muito diluída, e hoje o ensinador não tem essas prerrogativas, mas em parte deveria ter, sim. Então, ele entendia que faz parte do processo ensino-aprendizagem, faz parte que o ensinador, o seu mentor, que ele te puxa a orelha, que ele te dê cacetada na cabeça, no sentido figurado, é claro, que ele te exorte o tempo inteiro, que ele sempre esteja preparando o seu emocional, testando a sua capacidade de reação, se você é irado ou não, se você é irado para você poder controlar a sua ira, se você é muito parado para você ficar mais agitado. O mestre tem que trabalhar todos esses aspectos, principalmente quando você está formando um obreiro. Mas hoje nós estamos vivendo a geração dos obreiros Nutella. Os obreiros Nutella, se você falar meio firme, ele se magoa, ele se entristece. É uma coisa assim, né? Estou tentando evitar determinados termos aqui. É uma coisa assim meio fêmea demais, né? Aliás, as irmãs estão mais firmes, mais machos que esses caras que fazem. Então, fica assim, eu chamei de obreiro Nutella, os Nutelinha. Você não pode falar filho, porque ele muda de igreja, ele chora, ele rasga cartão, ele entra em depressão. É uma frescuragem, uma coisa assim do outro mundo. Mas Marcos queria saber, sabe o quê? De aprender. Então valeria a pena lidar com um cara difícil, carraspando, como o apóstolo Paulo, mas que era um homem de Deus e tinha muito a lhe ensinar. Tanto é que olha o evangelho nas nossas mãos hoje, né? E tudo mais que Marcos fez na vida. Valeu a pena. Bom, então, seus frutos de ministério. Apesar de humilde e rejeitado, ele fez isso. Ele foi preso com Paulo, junto com Paulo, Colossenses 4:10, onde eu li, se você parar para prestar atenção direitinho, ó. Deixa eu achar aqui, eu não estou mais nem enxergando. Colossenses 4:10, olha só. Paulo está preso, bom? Então, ele diz, Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé. Então, Aristarcos, Marcos e em outro momento Lucas vão estar presos junto com ele na prisão. Então, Marcos não só apenas foi aquele companheiro de púlpito, de almoço, de jantares, de festas, de congressos, de gabinete pastoral, de foto para a posteridade. Não, senhor. Ele foi aquele que levou um coição na cara, caiu por terra, se rebentou lá, mas foi curado, reconheceu que precisava daquele apóstolo, se humilhou, se sujeitou e voltou para os braços do apóstolo, está na escola do apóstolo. O apóstolo é preso, quem vai preso com ele também? Voluntariamente? Marcos. Que coisa linda, né? Isso mostra o seu espírito. Lá em 2 Timóteo 4:11, que eu não vou ler aqui, mas você já conhece, ele agora já na segunda prisão de Paulo, Paulo chorando que todos abandonaram, só Lucas que não, e aí ele pede, traz a Marcos, porque me é muito útil no ministério. Ele teve que fazer aquela reparação. O tempo inteiro ele aceitou, gastou ensinamento, gastou tempo, discipulou, ensinou, treinou, capacitou o Marcos, mas ainda não tinha feito uma reparação pública como ele tinha detratado o irmão publicamente, né? Aquilo que acontece dentro de um ambiente privado é consertado no privado. Agora, aquilo que é de domínio público tem que ser trazido a público. Então, Paulo registra isso para a eternidade, está aqui na nossa frente. Ele traz agora aquele que um dia eu falei que não servia para mim, agora ele serve. A hora que o homem já está trabalhando com ele. Veja como é o homem de Deus. O homem de Deus não empira o nariz, eu sou presidente do campo do ministério, sou fulano de tal. Não. Ele sabe que ele é um mordomo de um grande rei que um dia vai chamá-lo a prestar contas. Então, às vezes, ele é enérgico com um, com o outro, para disciplinar, para ordenar, para preparar o bom soldado para o bom combate. Mas ele tem na sua consciência que ele não é maior e nem melhor do que o soldado. Então, ele reconhece, ele valida
a utilidade, o relevo espiritual de Marcos. Isso é muito bonito, irmãos. Quando ele diz, me traz a Marcos, que é muito útil para o ministério. Quantos líderes não têm coragem de agradecer? Muito obrigado. Se eu tenho tido algum sucesso no pastorado da nossa igreja em Paraíba do Sul, eu devo primeiro a Deus e, em segundo lugar, aos meus companheiros, aos meus vice-pastor, José Carlos, aos presbíteros da igreja, aos diáconos, aos irmãos, a todo mundo. Ali não tem herói, não. Herói é Jesus. Então a gente tem que aprender a reconhecer o esforço do outro. Bom, aí segue a vida de Marcos. Ele substituiu o tio Barnabé no pastorado da igreja em Salamina, em Chipre. Barnabé foi morto, então ele substituiu. Ele escreve o seu evangelho, que tem 600... é o primeiro evangelho a ser escrito dos 4, ele é o primeiro. 661 versículos. Tá? Dos quais 606 são copiados por Mateus. É quase que o mesmo evangelho. E 51 versículos que não estão constantes em uma obra, está ali em Mateus, não está em Mateus, 31 desses 51 estão no Evangelho de Lucas. Então ele influenciou Lucas, influenciou Mateus, é o primeiro dos evangelhos escrito aos romanos, apresentando Jesus como o servo por excelência, e apresenta Jesus sempre em movimento, né? E logo em seguida foi para o monte, foi para o deserto, e logo em seguida, essa expressão logo em seguida tem 43 vezes no Evangelho de Marcos, para mostrar que Jesus não parava. Mostra como nenhum outro, um monte de milagres, as parábolas, que ele está mostrando a obra, o poder, porque o romano não interessava por intelectualismo, interessava por poder, por poderio. Então ele apresenta esse servo, que apesar de servo, é grande trabalhador e é poderoso. Então ele escreve aos romanos, e por isso mesmo entende-se que ele escreve o evangelho quando estava acompanhando Paulo na sua prisão em Roma, já que ele foi para lá a pedido de Paulo. De lá ele escreveu o seu evangelho, né? Então, é isso aí. Ele trabalhou também em Éfeso, existe registro na história da igreja, não na Bíblia, que ele trabalhou em Éfeso, e de Éfeso, irmão, depois de você ver bem, deixou Salamina um campo de trabalho maravilhoso. Assessorou o apóstolo Paulo durante anos e anos da sua carreira. Terminou a carreira de Paulo, assistindo Paulo no término de sua carreira, nas duas prisões, na primeira e na segunda prisão. Vai para Éfeso, trabalha ao lado do apóstolo João em Éfeso. Depois sai dali e vai como missionário para a cidade de Alexandria, no Egito, onde ele funda a igreja copta. Esta igreja existe até o dia de hoje, e ele é martirizado ali no Egito aos 54 anos de idade para ingressar no céu como o grande privilégio de ser um dos 4 autores do Evangelho de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, que grande lição que esse rapaz nos deu, né? A sua humildade, a sua perseverança, perseguiu o seu objetivo, o seu sonho de ser um discípulo. Ele suportou as durezas do apóstolo Paulo, mas extraiu do apóstolo Paulo as suas melhores lições, nos produziu um evangelho de utilidade incomparável, que já levou milhares de pessoas ao céu. Então, vale a pena insistir, vale a pena não desistir, vale a pena, irmãos, engolir os espinhos, mas para você ter vitória. Não fuja da batalha, não corra, não negue fogo, obedeça a palavra de Deus, obedeça o seu pastor, seja humilde, não queira as primeiras posições. E não conte com a ajuda dos outros, não conte com a ajuda de Deus e daquelas pessoas que são movidas pelo Espírito de Deus, que graças a Deus existem. Mas às vezes você enfrenta a luta, o diabo, você enfrenta o mundo, você enfrenta adversários externos, mas a pior luta que tem é quando ela vem para dentro da sua casa
E às vezes sua esposa vira sua adversária, sua crítica contumaz, seu esposo a mesma coisa, seus filhos, os parentes mais próximos. Jesus foi chamado até de maluco pelos seus irmãos. Então, irmãos, não conta com o apoio da família, faça a obra de Deus. Muitas vezes você está saindo para ir para a igreja, sua mulher ou seu marido, sei lá, sua esposa, sabe que você tem a mensagem do evangelho para pregar, uma responsabilidade, aí vem uma picuinha, uma cutucada na costela, né? Aí você já vai para a igreja o que? Amargurado, irado. Aí não deixa atrapalhar a mensagem, não. Mais importante do que seu casamento é a sua salvação, a salvação das almas. Faça, cumpra o seu ministério, depois Deus trata, né? Deus resolve essas coisinhas aí. Vá em frente, o evangelho é eterno. Então não desista, irmãos, não desista. Às vezes você está saindo para ir para a igreja, o marido, o filho, alguém te perturba, te aborrece, tira a sua paz, quer ver você desmanchar a roupa e voltar correndo para dentro de casa. Não faça isso, vá para a casa do Senhor, faça a obra de Deus, porque Jesus disse, aquele que não deixar pai, mãe, filho, irmão, irmã, seja lá quem for por amor de mim, não é digno de mim. Faça a obra de Deus com alegria, com denodo, que a recompensa é certa. Deus te abençoe em nome de Jesus. A luz já está indo embora. Eu vou orar com você, encerrar. Lembrando da Santa Ceia na nossa igreja, é no terceiro e quarto domingo, grupo A no terceiro, grupo B no quarto domingo. Oremos. Senhor nosso Deus, te agradecemos por esse momento. Se eu posso falar melhor no coração de cada um dos teus servos, que todos fiquem na tua paz, debaixo da tua proteção, é o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. E quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede todos de um mesmo parecer, viver em paz e o Deus de amor e paz será convosco. Amém.